Meus amores e minhas amoras, tudo bom com vocês? Que coisa maravilhosa estar aqui nessa mesa, né, gravando para vocês a primeira aula da semana da redação, tá? Eu tinha mandado o áudio para vocês dizendo que seria um único vídeo, mas infelizmente não vai ser viável um único vídeo porque vai ficar um vídeo muito grande, tá? Mas eu vou prometer enviar esses vídeos todos até amanhã para que vocês tenham tempo de assistir todos e eu vou ficar cobrando sim, como a gente tinha conversado. Tá? Algumas adaptações, gente, são necessárias. Não existe nada estanque e imutável. A gente vai vendo as necessidades e as demandas e a gente vai trabalhando para sanar todas essas dificuldades e todas as demandas de modo que seja que fique produtivo, eficiente e que ninguém saia prejudicado, tá bom? Essa é a minha metodologia. Mas vamos lá. Quem não me conhece ainda, né? Quem não tem meu perfil lá no Instagram, que eu tenho muita gente aqui que não tem meu perfil no Instagram, eu sou Jaqueline Assis. Eu sou professora coach de redação. A minha área não é redação, a minha área é literatura, para quem não sabe. Eu faço mestrado em teoria da literatura daqui na Universidade de Pernambuco e eu sou apaixonada por literatura. Só que eu desenvolvi um método que foi uma questão de honra, eu vou contar minha história para vocês vão entender o porquê. E eu achei que eu deveria passar esse método para as pessoas, que eu não deveria ficar com esse método guardado. Mas antes de falar desse método, vamos falar da minha história. Né? Eu tenho 30 anos, eu sou graduada em letras pela Universidade de Pernambuco e tenho algumas especializações e alguns cursos aí na área que não adianta falar agora do meu currículo, mas sim do processo, do método que é bastante eficiente e eu quero que vocês conheçam. E ele surgiu de um episódio muito triste na minha vida, tá? E que hoje eu vou dividir com vocês, mas que não foi um dia fácil para mim, quando isso aconteceu, e eu demorei algum tempo para poder me recolocar e voltar a viver de uma forma normal depois do que aconteceu comigo, né? Então, me escuta, tá? Até o final. E aí, no final das contas, a gente conversa mais um pouquinho. Então, deixa eu te falar. Eu era aluna de graduação em letras, eu era da parte de linguística, porque assim, tudo que não é literatura é linguística, tá? E eu era da área de linguística, de uma área mais específica da linguística, chamada Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Portuguesa, porque eu sempre me angustiei muito no porquê, onde é que está o problema do que se ensina no colégio e o que se cobra nesses testes avaliativos. A gente tem o PISA, a gente tem o Enem, a gente tem Prova Brasil, a gente tem muitos outros testes avaliativos aqui no Brasil, né? Inclusive de instâncias municipais, federais e estaduais. E todos esses testes, eles traziam um resultado muito ruim na questão da leitura e escrita aqui no Brasil. Então, eu sempre me questionei sobre isso e eu decidi investigar isso com o meu trabalho de conclusão de curso. Então, eu falei com uma professora que era porradona em produção textual lá na minha faculdade. Eu não vou falar o nome dela por questões éticas, tá? E essa professora era uma porradona lá. E eu falei com ela para me orientar, claro, porque tinha que ser o melhor, né? Isso aqui é uma roxinha, tá, gente? Que eu me machuquei esses dias, então tá roxa aqui ainda pra ninguém, caso alguém tenha ficado curioso. Então, o que foi que aconteceu? Em linhas gerais, eu falei com ela para ela me orientar. Juntas nós decidimos qual seria a minha linha de pesquisa, que seria justamente entender o que era cobrado, o que se ensinava nas escolas e o que era cobrado nos vestibulares, porque naquela época ainda era vestibular, há 10, 11 anos atrás, né? Não era só Enem. Então, o que era cobrado nos vestibulares e o que era ensinado nas escolas, que não os batia e as pessoas continuavam tirando notas baixas. E isso se perpetua, né, gente? Até hoje, a gente tem como resultado aí 100 mil notas zero na redação do Enem, notas baixíssimas, né? Algumas notas muito boas, né, de pessoas que realmente estudam, realmente treinam, mas a maioria das notas são muito baixas. Tanto é que a gente tem uma média aí de 500 e pouquinho na redação, que é uma média baixíssima. Então, mas naquela época também era baixa, se eu não me engano, mais baixa. E aí eu fui investigar isso aí, né? E aí eu utilizei um título, né? Ela sugeriu um título, ela como minha orientadora poderia fazer essa sugestão, mas o que eu não sabia é que ela estava com interesse na minha pesquisa. E
eu apresentei um trabalho que não tinha nada a ver com o meu trabalho de pesquisa, do meu trabalho de conclusão de curso, mas que o título caberia muito bem numa semana universitária que houve. E essa professora, ela, depois dessa apresentação, ela disse, né, para todo o curso de letras, inclusive, que eu tinha plagiado uma pesquisa dela, quando na verdade não foi. Agora imagine a minha situação. Uma menina de 20 anos, porque eu terminei minha graduação com 20 anos, né, do interior, não tinha conhecimento de muita coisa, né, sempre fui muito autodidata, sempre procurei muito conhecer, mas eu tinha limitações, gente, todo mundo tem suas limitações e eu tinha as minhas. E aí, essa mulher, muito mais vivida, doutora em linguística, inclusive, abrir a boca e dizer que eu roubei uma pesquisa dela. Gente, eu fui apontada na faculdade como plagiadora de fulana de tal, entendeu? E eu entrei em depressão. E por causa disso, eu atrasei o meu curso 6 meses. Eu deveria ter me formado em 2018.2, né, que é o segundo semestre de 2018, que a gente chama assim na universidade, e terminei me formando, terminando meu curso em 2008.2, era para ter terminado, 2009.1 foi quando eu consegui terminar meu curso, porque eu atrasei, porque a maioria dos professores, principalmente o coordenador do curso de letras da Faculdade de Formação de Professores de Nazaré da Mata, que foi a faculdade que eu estudei, né, que é da Universidade de Pernambuco, disse que infelizmente teria que concordar com a professora e que não iria ler nada do meu dossiê que eu tinha preparado para provar que eu não tinha roubado pesquisa nenhuma de ninguém, que a pesquisa era minha, né? E aí terminou que eu saí como a plagiadora. Só que a vida, gente, ela oferece 2 caminhos. Você não tem controle, né? É uma frase muito clichê isso aqui, mas que diz assim: você não tem controle do que a vida faz com você, mas você tem controle de como você reage a como a vida age com você, né? Então eu demorei um tempo, eu precisei me adaptar a essa realidade, foi uma realidade muito difícil, eu era muito nova, eu não tinha condições financeiras para abrir um processo, alguma coisa do tipo. E aí eu fiquei pensando, mas isso que era um questionamento meu continuou eternamente, né? E eu não consegui sair disso. A partir disso, eu fui para a área de literatura. Eu sou apaixonada por literatura, amo de paixão a literatura, né? Sou louca, por isso que eu faço mestrado em literatura e não em linguística. Mas eu continuei com isso. É uma questão de honra para mim. E eu quero saber, porque eu quero ajudar as pessoas de alguma forma. Eu tenho que encontrar o meu propósito de vida, era isso que eu pensava, né? E aí eu comecei a investigar de forma aleatória, não como um projeto de pesquisa ou alguma coisa do tipo, porque eu estava muito magoada, muito ferida, né? Tava com meu ego lá embaixo, mas eu continuei investigando porque era um questionamento meu, era uma inquietação e uma angústia minha que eu tinha que resolver. Então eu continuei investigando, né? E observando as redações, e observando o que estava sendo pesquisado na universidade em relação ao que processo é esse, né, que acontece, que a gente tem o índice baixíssimo de notas no Enem, na época, nos vestibulares. Aí eu fui estudando, fui vendo, fui observando que existem alguns padrões, né, fui vendo muita produção acadêmica em relação a isso, pessoas que estudavam que com o mesmo questionamento que eu, só que sob diversas perspectivas, e eu fui analisando todas essas perspectivas. E o ano passado, eu estudando aqui, conheci algumas pessoas da área do mundo digital e eu fiz, poxa, isso é um método de redação. É um método inovador. Eu acredito. Eu passei a utilizar esse método, tá? E aí eu via que as minhas produções textuais, elas eram muito, muito mais enriquecidas com o uso desse método. E eu resolvi botar minha cara a tapa. Eu vou enfrentar agora e agora eu vou testar esse método, né? E aí eu testei o método com algumas pessoas, né? Vi que ele é eficiente, né? Não o método total em si, porque foi um produto de 10 anos. Então, se eu investi muito, então eu preciso de um retorno para dar acesso às pessoas a esse método, né? Mas que é um método eficiente,
e que eu já provei para mim mesma que é um método eficiente, né? Eu tenho alunas que com 3, 4 redações, escalando 3, 4 redações, elas conseguiram subir muito a sua nota de redação, né? Mas tudo bem. E aí eu montei, estruturei todo o sistema, descobri que existem variedades intratextuais e extratextuais e resolvi montar o Instagram de redação, né, de técnicas de redação aplicadas ao meu método, utilizadas a partir do meu método. E criou-se assim, surgiu assim, o método Jaqueline Assis de redação, que eu confio tanto no meu método que terminei dando meu nome para ele. Mas eu ainda estou na dúvida se eu vou botar Jaqueline Assis de redação ou método redação nota 1000, porque já tem gente que já pegou esse nome, como eu não patenteei ainda, vai terminar botando redação nota 1000, só que não é um método de redação nota 1000, é só mais um entre milhões de cursos de redação que tem por aí, mas que não são eficientes. Mas vamos lá. Então, gente, eu decidi criar a Semana da Redação Nota 1000, que é para justamente apresentar esse método para vocês de redação. Claro que é um método bem extenso, você demora 4 meses para se apropriar desse método e fazer redações nota 1000 com proficiência, né? Mas eu decidi elencar as formas mais importantes não os mais importantes, os tópicos que são importantes dentro de uma produção textual. E nisso aí, né, eu percebi que não era justo não dividir com vocês, né? Eu tinha criado o método, eu tinha testado com algumas pessoas e fiquei aquela coisa toda e percebi que não era justo, que não fazia sentido eu ficar com isso guardado só para mim e decidi abrir as minhas portas, né, e apresentar esse método a quem queira conhecer e a quem queira se dispor, tá bom? E aí, eu decidi lançar o Instagram, né? Eu já falei pra vocês que lançou em janeiro e tudo mais, algumas pessoas já sabem. E eu decidi lançar o Instagram, né? Por quê? Porque se eu fosse trabalhar na escola com esse método, primeiro, não seria um método validado, né? Como já é validado. Não ser, escola tem regras, escola tem um tempo pré-determinado. Eu não ia impactar a quantidade de pessoas que eu quero impactar. Porque depois que eu criei esse método, eu vi que eu posso ser a melhor professora de redação do Brasil. Então, eu vou partir para a grande mídia, né? Partir para as mídias sociais e para chamar essas pessoas, convidar e apresentar elas no meu método, tá? E a primeira coisa, né, que eu observo, aí vamos falar logo de conteúdo, que é para não deixar vocês louquinhos da Silva, né? É em relação à análise da proposta de redação. Tá? Um dos grandes problemas que um estudante, um candidato tem é compreender a proposta de redação. Porque quando você não compreende a proposta de redação, o que é que acontece? Você tende a fugir do tema de uma forma mais grave e de uma forma menos grave, mas que não deixa de ser grave, você passa também a tangenciar o tema da sua redação. Então, é bem complicado isso aí, né? E aí, é importante você compreender a proposta de redação. E aí, eu fui buscar, gente, não só no ensino de língua portuguesa, eu fui buscar na psicologia cognitiva. Quem me segue lá no Instagram sabe que eu faço um curso de leitura e produção de texto, mas sob a perspectiva da psicologia cognitiva, para entender o processamento dos sistemas cerebrais em uma interpretação de texto, né? São metodologias que são utilizadas em crianças no processo de aquisição de leitura, mas que eu adaptei para a análise das propostas de redação do Enem, né? E que vai dar muito certo, tá bom? Então, vamos falar de análise de proposta de redação, que seria a minha primeira proposta do primeiro vídeo, né? Dessa série de vídeos que a gente vai fazer, tá? Essa semana, até sexta-feira, é uma série de vídeos que eu vou fazer, tá? E aí, deixa eu tomar água. Cuidar da voz, né? Vamos lá. E aí, o que acontece? Existem 3 níveis de leitura. Prestem atenção. Por que é importante vocês saberem disso? Porque vocês precisam ser autodidatas para aprender sozinho.
tá? Não correr sempre atrás de professor, vocês precisam ter segurança e ferramenta para poder saber trabalhar sozinho, porque na hora da redação lá no Enem, você não vai ter professor para estar te ajudando. Então é importante que você saiba se virar sozinho, tá entendendo? E tem muito professor que deixa o aluno refém dele, porque ele vai estar ganhando mais. Né? Só que não é esse o meu interesse. O meu interesse é distribuir um método eficiente, que o aluno seja crítico da sua realidade e cumpra assim a proposta da educação básica, que é formar cidadãos críticos da realidade e capazes de atuar sobre elas. Está lá, gente, nos parâmetros curriculares nacionais. Tá? Então vá lá, se quem quiser, quem se interessar pela área, vá lá ler. Se não, acredite no que eu estou dizendo, que eu estou falando a verdade. Ou então vá lá e confie se eu estou falando a verdade ou não. Também desconfie de tudo que falam para vocês. Não é porque eu estou aqui, sentadinha, me mostrando como autoridade num assunto, que tudo que eu falo é certo, não. Desconfiem sempre. Nunca acreditem em tudo que falam para vocês. Foi assim que eu cheguei, onde eu cheguei. E é assim que vocês vão chegar, onde vocês querem chegar. Então, gente, existem 3 níveis de leitura, voltando. Eu faço alguns, abrindo parênteses, eu faço algumas divagações, mas eu sempre volto, tá? Porque é importante que vocês tenham conhecimento desse tipo tenham conhecimento desse tipo de conhecimento mesmo, para que vocês possam crescer, né, como pessoa, como cidadãos e tudo mais. Então, existem 3 tipos de níveis de leitura. 3 níveis de leitura. O primeiro nível de leitura é o mais elementar, que é a decodificação. É você pegar aqui o papel e você começar a ler proposta de redação, com base na leitura dos seguintes textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação da Tata Brotou de Língua Estendeu, né? Eu estou decodificando. Isso não significa, porque eu estou lendo aqui, que eu estou entendendo o que eu estou lendo. Para passar a entender o que eu estou lendo, eu preciso passar para um segundo nível de leitura, que é a interpretação. É entender o que o texto diz. Só que ler, decodificar e interpretar um texto não é suficiente para fazer uma redação eficiente, para entender a proposta de redação. Vocês sabiam disso? Existe um terceiro nível de leitura, que é o mais importante, e é isso que se exige do aluno que está terminando o ensino médio, que é compreender o texto, a proposta de redação. Ou seja, eu preciso decodificar, eu preciso interpretar, que é entender o texto, e eu preciso compreender esse texto. Entender o texto, entender o que está falando, é basear-se apenas naquilo que está sendo falado no texto. Compreender esse texto é agir sobre ele, entendeu? É analisar esse texto e colher dele informações que são importantes para você desenvolver o seu texto dissertativo argumentativo, tá bom? Então eu vou pegar aqui, eu tenho quem faz parte da minha lista VIP recebeu, né? Quem não recebeu, me fala, que eu envio para vocês, recebeu esse material com as propostas de redação dos últimos 9 anos do Enem, tá? 2010, se eu não me engano, para cá, 2009, não lembro. 2010, 2011, 2012, é isso mesmo. E eu vou ler a redação 2018, que é a mais atual, a proposta, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como é que se entende uma proposta de redação, que é importante, tá? Para quê? Para a partir dessa proposta, você acessar os seus conhecimentos e os seus esquemas cognitivos, porque não adianta dizer, gente, não existe esse negócio de que me deu um branco na hora, tá? Por quê? Como é que funciona a memória da gente? Deixa eu só ligar esse ventilador aqui, que eu não tô em casa, então não é com ar-condicionado hoje é com ventilador, peraí. Deixa eu diminuir. Pronto. Voltemos. Espero que melhore a minha vida agora. Então, não vai ser editado, tá, gente? Esse vídeo vai ser o que a gente tem pra hoje. Porque eu preciso passar conhecimento pra vocês. E se eu editar, pode ficar deturpado. Então, é o que temos pra hoje. Beleza? Então, vamos lá. Vamos falar dessa proposta de redação. Quando eu vou ler a minha proposta de redação, eu preciso entender. O que é que eu preciso entender? Que eu me perdi. E sim, eu preciso entender o que é que essa minha proposta de redação ela está pedindo, tá? Eu preciso saber
qual o direcionamento dela para eu poder acessar as minhas memórias. E aí eu entro no que eu estava falando. Tem muita gente que entra em contato comigo e diz: Jaqueline, mas eu tenho, às vezes me dá um branco muito grande. Porque, gente, a gente tem 2 tipos de memória, tá? Vamos lá para a psicologia cognitiva agora, para eu explicar para vocês como as coisas funcionam, que é para vocês ficarem mais tranquilos em relação a isso na hora da prova. Então, deixa eu explicar. Como é que as coisas funcionam? Nós temos 2 tipos de memória, né? Existem mais, mas agora o importante é você saber que existem 2 tipos de memórias. A memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Essa memória de longo prazo é uma gavetinha que tem aqui no nosso cérebro, que ela armazena todas as nossas experiências vividas desde quando nós fomos gerados no útero da nossa mãe, né? Ninguém aqui é feito de chacadeira, todo mundo tem uma mãe. Então, desde quando a gente foi gerado, que a gente tem essa memória de armazenamento aqui na nossa cabeça. E digo mais, e ainda vou mais longe. A gente tem uma memória ancestral no nosso cérebro, que ela nos remete ao tempo das cavernas e a nossa necessidade de comer, de dormir, de se alimentar e principalmente de nos relacionarmos com outras pessoas, que é a nossa memória ancestral. Tá? Então a gente tem muito conteúdo dentro do nosso cérebro e a gente não sabe como acessar. Tá? Então, essa ideia de que pode me dar um branco na hora da redação, ela é totalmente falaciosa, mas ela possui sentido. Por que ela possui sentido? Porque existe uma outra memória, que é a memória de curto prazo. Que é essa memória que eu venho trabalhando e que eu venho estudando, né? Por exemplo, desde o início do ano para cá, eu venho estudando e é nessa memória de curto prazo que estão armazenados todos os meus conhecimentos que eu preciso, por exemplo, para o Enem. Tem muita coisa que ainda não foi, porque ainda não passou para a memória de longo prazo. Porque a memória de longo prazo, ela é altamente seletiva, tá? Então, o que acontece? Quando eu me deparo com uma proposta de redação, lá no Enem, no meu exame, qualquer um, no concurso ou no Enem que eu vou fazer, né, e me der um branco, não foi um branco que me deu. Não foi um branco de memória que me deu. Isso é o melhor de tudo. Foi um branco na minha memória de curto prazo. Só que eu tenho uma memória de longo prazo. E a banca que faz a prova do Enem, a proposta de redação, ela sabe tanto disso, da existência disso, que ela tem o quê? Textos motivadores. São textos que vão te ajudar a acessar esse conhecimento que está armazenado lá numa gavetinha no teu cérebro, chamado de memória de longo prazo. E todo mundo tem conhecimento para falar sobre todos os temas possíveis. Tá? Por quê? Porque você tem uma experiência de vida. Você tem pelo menos 16 a 17 anos aí de experiência, de contato com a opinião de pai, de mãe, de professor, de um amigo, de uma tia, uma coisa que você vivenciou, que te causou impacto, que está lá guardado na tua cabecinha. Tá certo? Então, não existe. Isso é um mito, esse negócio de dar um branco. E tem muita gente que usa essa questão do dar o branco na cabeça para te vender coisa que é sem sentido, porque nunca vai te dar um branco. Você pode ficar nervosa e você pode ter dificuldade de acessar sua memória de longo prazo. Você pode nem ter consciência que você tem essa memória de longo prazo. Mas você não tem um branco. Não chega o branco em você. Você está percebendo agora? Agora diga. Seja sincera. Diga assim: Jaqueline, que alívio eu saber disso. Porque eu sei que agora eu não vou ter um branco na hora da prova. Palmas pra mim. Eu sei que eu mereço. Mas, gente, vamos lá. Vamos voltar para cá. Então, a proposta de redação, toda proposta de redação tem essa estratégia dos textos motivadores para fazer você inferir, quer dizer, você inferir não, eu tenho errado, para você acessar essa sua memória de longo prazo. Linda de mãe. Aí vamos lá. Só que aí eu tenho a minha proposta de 2018. Vocês têm também. Quem não tiver, baixa na internet. Quem não quiser baixar na internet e tiver acomodado, eu deixo ser acomodado comigo um pouquinho. E aí eu mando pra vocês. Me pegue, tá bom? E aí vamos lá. Eu tenho o meu primeiro texto. Vamos analisar os textos, tá? Primeira coisa, lê a proposta de redação. Quando você pegar lá no seu Enem, tá? Chega lá no seu concurso, no Enem, onde for que você for fazer uma redação, leia a proposta para acessar a sua memória de longo prazo. Então, bora lá. Texto 1. Às segundas-feiras pela manhã, quem tiver, dá um pause agora no vídeo, pega esse material para acompanhar comigo, tá? E aí você volta depois. O vídeo vai estar gravado, não vai parar,
né? Eu espero você, digamos assim. Dá uma pausa agora que daqui a pouco volta, tá? Voltou? Vamos lá. Texto 1. Às segundas-feiras pela manhã, os usuários de um serviço de música digital recebem uma lista personalizada de músicas que lhes permite descobrir novidades. Assim como os sistemas de outros aplicativos e redes sociais, este cérebro artificial consegue traçar um retrato automatizado do gosto de seus assinantes e constrói uma máquina de sugestões que não costuma falhar. O sistema se baseia em um algoritmo cuja evolução e usos aplicados ao consumo cultural são infinitos. De fato, plataformas de transmissão de vídeo online começam a desenhar suas séries de sucesso, rastreando o banco de dados gerado por todos os movimentos dos usuários para analisar o que os satisfaz. O algoritmo constrói, assim, um universo cultural adequado e complacente com o gosto do consumidor, que pode avançar até chegar sempre a lugares reconhecíveis. Dessa forma, a filtragem de informação feitas pelas redes sociais ou pelos sistemas de busca pode moldar nossa maneira de pensar. Esse é o problema principal, a ilusão de liberdade de escolha que muitas vezes é engendrada pelos algoritmos. Então, o que é? Aí eu vou para cá, li o primeiro texto. Posso pegar um papelzinho, um rascunho, do lado da folha, alguma coisa que você possa escrever para lhe auxiliar isso aí agora, tá? O que foi que eu entendi desse texto? É importante você responder. Primeira pergunta. O que eu entendi do texto motivador? Se tem 5 textos motivadores, você vai trabalhar, você vai responder o que eu entendi de cada um dos 5 textos motivadores. Já querendo se atrasar, o tempo eu só tenho 1 hora. Não. Isso é otimizar o seu tempo. Porque quando você fizer isso, você vai ter metade da sua redação pronta, tá? Só analisando a proposta de redação. Olha aí que dica poderosa, tá? Se oriente na sua vida. Bora? Então, o que foi que eu entendi desse texto? O que foi que você entendeu desse texto? Existe um algoritmo, né, na maioria desses aplicativos, que, segundo esse texto aqui, e aqui, ó, ele dá a conclusão logo no final. A filtragem de informação feita pelas redes sociais ou pelos sistemas de busca pode moldar a maneira de pensar. Isso é a opinião do texto 1. É a tese do texto 1. E esse problema... E esse é o problema principal, a ilusão de liberdade de escolha que muitas vezes é gerada pelos algoritmos. Ou seja, o que é que nós temos? O molde de maneira de pensar e ilusão de liberdade de escolhas que é gerado pelos algoritmos. Beleza? Essa é a tese do texto 1. Vamos partir para o texto 2? Entendeu o texto 1? Compreendeu? Percebeu que eu analisei, quer dizer, eu fiz a leitura, decodifiquei, eu entendi o que o texto queria fazer e eu busquei nele as informações que eu precisava para mim. O que é que eu entendi desse texto, tá? Coloquei aqui. Beleza, anotei lá. Texto 2. Vamos lá. Nos sistemas dos gigantes da internet, a filtragem de dados é transferida para um exército de moderadores em empresas localizadas no Oriente Médio ao sul da Ásia, que tem um papel importante no controle daquilo que deve ser eliminado da rede social, a partir de sinalizações dos usuários. Mas a informação é então processada por um algoritmo que tem a decisão final. Os algoritmos são literais. Em poucas palavras, são uma opinião embrulhada em código. Olha o que esse texto está falando, que os algoritmos são uma opinião embrulhada em código. E estamos caminhando para um estágio em que a máquina decide qual notícia deve ou não ser lida, né? Essa é a opinião do segundo texto. O que foi que eu entendi do segundo texto? Que os algoritmos decidem tudo, né? Aqui, que os algoritmos são literais, são uma opinião embrulhada em código e estamos caminhando para um estágio em que é a máquina que decide qual notícia deve ou não ser lida, né? Porque só vai chegar no nosso feed de notícias, né, de uma rede social que a gente esteja, aquilo que a gente gosta mais de ler, de verdade. Só vai chegar isso mesmo, e é verdade, não é mentira não, tá? Chocou? É verdade. Fique chocado aí, mas depois o negócio vai aliviar para você, tá? Lembrando que
O primeiro texto foi escrito por uma pessoa, o segundo texto também. O terceiro texto é dado estatístico. Para quê? Para você usá-lo como ferramenta de argumentação. Ou seja, já está dado uma ferramenta de argumentação para você, que a gente vai trabalhar no segundo vídeo, tá? Que é justamente isso. 64,7% das pessoas de 10 anos ou mais de idade utilizam a internet. Desses, 63,8% são homens e 65,5% são mulheres. Cerca de 85% dos jovens de 18 a 24 anos de idade e 25% das pessoas de 60 anos ou mais de idade utilizam a internet. Finalidade do acesso à internet em porcentagem. 94,2% enviar ou receber mensagem de texto, voz ou imagens por aplicativos diferentes de e-mail. 73,3% conversar por chamada de voz ou vídeo. 76,4% assistir a vídeos, inclusive programas, séries e filmes. E 69,3% enviar ou receber e-mails por correio eletrônico. Então, isso aqui são dados estatísticos, né? São verídicos e que podem ser utilizados, eu digo, em último caso. Isso a gente vai ver no segundo vídeo, né? Que é quando eu vou trabalhar com essas ferramentas de argumentação. Mas o que eu tenho aqui concreto são dados estatísticos que vão me servir de alguma forma na minha redação. Isso aqui é batata. Isso se você realmente não conseguir acessar sua memória de longo prazo, tá? Aí eu venho pra cá e eu vou ensinar como é que você usa isso aqui. E o texto 4, vamos lá. Mudanças sutis nas informações às quais somos expostos podem transformar o nosso comportamento. Mudanças sutis, tá? É importante que você leia a proposta de redação. Grifa, passa um lapisinho, uma canetinha, sabe? Interage com ela, conversa com a proposta, tá bom? As redes têm selecionado as notícias sob títulos chamativos como Trend Topics ou critérios como relevância. Trend Topics do Twitter, a hashtag Carlinhos Maia na Eliana, né? Lembram disso? Se liga. Mas nós praticamente não sabemos como isso tudo é filtrado. Quanto mais informações relevantes tivermos nas pontas dos dedos, melhor equipados estamos para tomar decisões, concordo. No entanto, surgem algumas tensões fundamentais. É importante que você dialogue com o texto, gente. Entre a conveniência e a deliberação. Eita, porra, o que é deliberação? Vocês sabem o que é deliberação? Eu não vou te dizer não, você vai pesquisar no dicionário se você não souber. E se você não tiver acesso na hora do Enem, não cuca com essa palavra, tá? Entre o que o usuário deseja e o que é melhor para ele. Ou seja, conveniência, o que o usuário deseja. Deliberação, o que é melhor para ele. Entre a transferência e o dado comercial. Quanto mais os sistemas souberem sobre você em comparação ao que você sabe sobre eles, há mais riscos de suas escolhas se tornarem apenas uma série de